Olá, eu sou a Luca, locutora da Rádio Rock e também estudante de psicologia. Já queria começar aí esse vídeo agradecendo a galera da Bunker Produções, né, que sempre apavoram aí na edição e produção aqui do Cada Caso um Caos, valeu demais. Já sabe, né, a gente vai falar aí da biografia, né, a gente fala bastante de música também, né, de psicologia, com comentários aí do psicanalista e professor querido Mário Sérgio Picorelli. Hoje, no Cada Caso um Caos, a gente vai falar sobre o vocal de uma das maiores bandas de rock do mundo, Bono, do U2. Paul David Hewson, ele nasceu no dia 10 de maio de 1960 em Dublin, na Irlanda. O pai do Bono era o Brandon Robert, né, um funcionário old school ali dos Correios e bem católico. E a mãe, a Iris Hewson, era bem protestante. A Irlanda era super conhecida, né, por ter esse conflito entre protestantes e católicos. Mas na casa do Bono, isso era bem tolerado e a maneira que eles encontraram, né, ali uma dinâmica para equilibrar foi assim, dividindo a educação religiosa entre eles ali, né? O irmão mais velho, o Norman Hewson, foi criado na igreja protestante e o Bono na católica. O Bono conta que várias vezes, né, o pai ficou esperando do lado de fora enquanto ele ia rezar com a mãe na igreja que ela curtia. Mas, infelizmente, assim, muita gente não entendia isso, né? E ele não entendia essa intolerância religiosa. A grande virada de chave, né, na vida dele aconteceu em 74. Aliás, esse foi um ano assim realmente decisivo na vida dele, né? O Bono tinha só 14 anos e aconteceu muita coisa. Para começar ali, né, ele escapou tirando uma fina da morte por conta de intolerância religiosa e política, né? No dia 17 de maio, ele resolveu dar uma enrolada ali numa loja de discos, né, que tinha um café e tal. Isso quando ele estava saindo da escola e voltando para casa de bicicleta. No caminho, uma bomba explodiu muito perto dele, mas assim, do lado. Aí por questão assim de minutos, se ele não tivesse dado aquela enroladinha lá na loja, ele provavelmente tinha morrido. 33 pessoas morreram nesse atentado que ainda era reverberado pelas tretas do Domingo Sangrento, que começou em 72. No futuro, né, ele ia deixar essa data mais lembrada ainda por causa do hino Sunday, Bloody Sunday. Dando uma mega geral, né, o Domingo Sangrento foi um confronto que aconteceu em 72 na Irlanda do Norte, né, com manifestantes católicos, protestantes e também o exército inglês. Começou com uma passeata ali com umas 10 mil pessoas, né, que protestavam contra a política britânica de mandar prender ali, sem ordem judicial, qualquer pessoa suspeita de terrorismo ou de fazer parte do IRA, né, o Exército Republicano Irlandês. Muito dessa treta caiu na conta de protestantes versus católicos. E um menino, pensa, de 14 anos, vendo esse tipo de coisa, morando numa casa com pais com religiões opostas e quase morto na rua por causa disso, foi de, né, entortar a mente. Não é à toa que o Bono defende muito a igualdade, a tolerância, a união de todas as religiões, né, que ele traduz como coexistência. O Bono, desde moleque, assim, ele não se conformava com a intolerância. E isso reverberou muito na vida dele, né? Bate aí até hoje. Aliás, tolerância é uma palavra que ele usa, assim, direto. Infelizmente, depois desse trauma, né, que ele viveu, mais especificamente, 4 meses depois desse trauma, em setembro de 74, ele perdeu o avô. E no velório do avô, a mãe começou a se sentir super mal. E depois disso, o pior aconteceu. Ela desmaiou, teve um aneurisma cerebral e morreu. Várias músicas do U2 têm referência à morte da mãe, né, nas letras, como I Will Follow, Mofo, Out of Control, Lemon, Tomorrow, Iris Hold Me Close e mais uma cacetada assim, de letras que falam sobre a mãe. O Bono disse que nessa fase aí, né, dos 14 anos, ele estava descobrindo as meninas. Então, a mulher que trouxe ele para o mundo foi embora e deixou ele com 2 homens gritando ali um com o outro. Né, ele estava se referindo aí ao pai e ao irmão. Então ele fala que ele sentiu assim muita raiva, né? E por isso ele começou a ouvir mais punk do que o Elvis. Assim, ele era psycho no Elvis, alucinado. E aí ele sentiu essa raiva, né? E por muito tempo e muita vontade de fazer música, assim, música mais rápida. E aí
veio o U2. Ele ouvia punk pra caramba, assim, né, no começo do U2. A banda começou super despretensiosamente, né, em 76. Ele respondeu ali um anúncio num mural da escola, aquela história, sabe? Um cara vai lá, coloca no Insta da época, né, que era um jornalzinho ali da escola. Quem quer montar uma banda pra tocar uns cover aí depois das aulas da tia Mirna, sabe? Umas coisas assim. Aí vai respondendo, eu. Quem tinha colocado eu no anúncio era o futuro baterista, né, do U2, quem chamou os caras, né, foi o Larry Mullen Jr., e os eu era lá o The Edge, o Adam Clayton e o Bono Vox, só. Pronto. Aí aqui eu não vou nem começar a falar, né, sobre disco, turnê, nada, isso tudo aí tá fácil de achar. Eu sei que depois daquele anúncio lá do jornalzinho da escola, sei lá, taxinha ali na lousinha, aquelas coisas, eles viraram uma das maiores e mais rentáveis bandas de rock do mundo. O U2 é aquilo, né? Eles já chegaram a fazer show pro ex-pontífice João Paulo II, né? Fez dueto com Pavarotti. O Bono ganhou medalha de honra do governo do Chile. A revista Time nomeou o Bono algumas vezes, não foi só uma não, algumas vezes, como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Também já foi pessoa do ano junto com Bill Gates e a Melinda Gates. Já recebeu o prêmio português de Ordem da Liberdade pelo trabalho, né, humanitário que ele fez e vai continuar fazendo, pelo jeito. A banda já apareceu nos Simpsons, coisa linda, auge. O Bono já se deu muito bem, né, investindo, por exemplo, nos fundos ESG, mas também já perdeu muito dinheiro também em outros investimentos por aí. Ganharam muitos prêmios, mais de 20 Grammys, 170 milhões de álbuns vendidos. Tem, assim, candidaturas ao prêmio Nobel, 3 candidaturas ao Nobel. Ganhou o Nobel de Homem da Paz, shows absurdos, super produzidos, né? Os caras movimentam, assim, milhões. É uma empresa multimilionária, ajudam muitas pessoas. Agora, em 2020, para você ter uma noção, eles doaram o equivalente a 50 milhões de reais para compras de equipamentos para trabalhadores que estão aí na linha de frente em Dublin para o combate ao coronavírus. Ele fundou, né, várias organizações como a Data, né, que fez vários corres pela África. A Data agora se fundiu aí com a organização, a One Campaign, né, que também inclui a CARE, também tem a World Vision, a Oxfam América e a Bread for the World. Teve um bafafá, inclusive, há uns 2 anos, né, com um gerente que deu uma explorada nos funcionários. Eu sei que foi um auê aí. E o Bono ficou mega mauzão aí com essa história, escreveu uma carta se desculpando. Também acusaram o Bono aí de dar uns gatos fiscais, mas foi diz que diz. Não provaram nada assim mesmo com essa história. Fato é que ele realmente ajudou e continua ajudando muita gente. Para ele, o ativismo depois da família é prioridade. Tanto que esse esquema aí da One é demais, assim, é super legal. Eles apoiam um monte de questões de desenvolvimento internacional, incluindo a luta contra doenças tratáveis e evitáveis, né? Como HIV, malária, tuberculose. Tem acesso também à água potável, acesso ampliado à energia. É uma coisa assim bem legal. Outra coisa que muita gente lembra quando se fala do Bono é da lupa. Geral comenta dos óculos e fica futricando aí se ele usa porque não quer mostrar os pés de ema, né? Bons tempos do pé de galinha, quando era só aquela coisinha, e agora é só na base do pé de avestruz. Porém, na verdade, ele tem muita sensibilidade com as luzes. E aí ele descobriu isso porque, assim, se tirassem uma foto com flash, uma fotinho assim com flash, ele ficava conversando com esse flash assim, ó, por horas, tipo o dia inteiro. Por isso, ele foi fazer uns exames e tal e descobriu que tem glaucoma. Assim, passando por cima, ele meio que comprime as fibras, né, do nervo óptico e da retina e pode até levar à perda de visão. Mas no caso dele, o que atrapalha muito é a visão periférica, né, principalmente a sensibilidade e a claridade. Ele aproveitou essa deixa e lançou a campanha By Vision Give Sight, com óculos produzidos aí pela marca Revel. E essa campanha também é outro esquema que ele faz para ajudar, né? Arrecada fundos através da venda dos óculos e parte do lucro é doado para investir em pesquisa, acesso à medicina e cuidado direto para comunidades que precisam, né, através aí do mundo de várias coisas que ele vai lá e faz esse catadão para dar esse help. Voltando aí pro U2, é aquilo, uma máquina de fazer hits, né? Angel of Harlem, I Will Follow, With or Without You, sei lá, são várias, só para citar algumas aí da época que ali era tudo mato. Também tem a belíssima Sweeter Thing, né, que ele fez para a esposa, a Ellie Houston. Teve um ano que ele esqueceu a data do casamento. E aí, tudo bem, né? Porque ela ganhou esse som maravilhoso, hit máximo absoluto. Enfim, são muitos sons. Porém, mesmo com tanta música legal, tanta luta pelo outro,
Tem uma coisa que o Bono diz que sempre incomodou ele, que é o fato de ter poucas lembranças da sua mãe, porque na casa dele não conversavam sobre isso. Olha que coisa diferente, assim, vamos dizer, né? Ele disse que esse é o jeito que muitos homens irlandeses lidam com a morte. Não tinha uma representação visual da mãe na casa onde ele cresceu, né? Tipo, cara de paisagem, assim, total. O Bono disse que o sentimento era muito reprimido e ele teve que soltar isso tudo na música. O Bono também comentou que percebeu com amigos, né, com as pessoas que ele convive ali próximo a ele, que as coisas que aconteceram quando era criança, você até consegue passar um paninho, dar uma ignoradinha até seus 20 aninhos de idade e tal, mas aí nos 30 elas começam a se tornar presentes. É semelhante a você enterrar uma bomba. Se você não resolve isso até os 40, vai ter que lidar com isso aos 50. Por isso que é importante fazer uma funilaria mental. O Bono fez, faz e disse que vai continuar fazendo. Atualmente, a família está em isolamento em Dublin. O Bono, a esposa e os filhos, a Memphis Eve Hilson, né, que é atriz, fez vários filmes legais aí. Aliás, ela tem esse nome em homenagem à cidade onde o Elvis passou a vida, né, Memphis, mas ela tirou o Memphis e usa mais só Eve Hilson. Também está lá com a família toda, né, com os irmãos, Elijah, a John, a Jordan também, todo mundo junto, isoladinho lá em Dublin. Bom, como a gente viu, né, nosso querido Bono escapou do Bloody Sunday ali por pouquíssimo. A gente sabe, né, que a intolerância religiosa é só um aspecto particular da intolerância mesmo, né? Mas assim, como que a gente consegue entender essa coisa terrível que é a intolerância? Ainda mais, o que é a intolerância em si? Para falar sobre isso, é com ele, né? Vamos ver aí nosso querido professor, mestre em psicologia clínica, psicanalista, psicólogo, Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário. Pessoal, um grande abraço. Luca, a partir da história do Bono, da banda U2, você me pergunta o que é a intolerância e como a gente pode entendê-la. Na Irlanda, chamada intolerância religiosa é um símbolo de outros problemas político, territorial e nacionalista entre irlandeses e ingleses. Falar da intolerância é falar de um dos aspectos mais horríveis de nós, seres humanos, que é não tolerar o outro com seus aspectos diferentes. A intolerância é expressa através de atitudes hostis ou negativas de alguém contra outras pessoas, que em sua intransigência não tolera pontos de vista diferentes. A intolerância chega com sua força destruidora contra as raças, a ideologia política, as classes sociais e a orientação sexual, e anda de braços dados com o preconceito e com a discriminação. De onde surge tamanho monstro dentro de nós? Podemos hipotetizar que a intolerância tem uma relação estreita com o nosso narcisismo. Narcisismo que se sente atacado quando seus pontos de certeza são abalados pela diferença com o outro, colocando o ego diante do perigo da dúvida. Dúvida essa que talvez ele preferisse negar. Eu vou dar um exemplo disso, me inspirando no ótimo comentário do professor Leandro Carnal sobre a homofobia, para dizer que a intolerância homofóbica é um choque entre dois gays, o que vive a sua sexualidade e o que se sente atacado na sua falsa certeza da sua heterossexualidade, ou seja, é um ataque ao narcisismo. A intolerância é um tema vasto e não há espaço aqui para falar de toda a trama de seus fios. Vou me limitar a falar, para terminar, de dois aspectos que circundam a intolerância em um país que sempre foi violento como o Brasil. O primeiro aspecto da intolerância é a sua negação, que aparece, por exemplo, em uma fala sobre o assassinato de um homem negro em Porto Alegre. Diz a fala: "Para mim, no Brasil, não existe racismo. Isso é coisa que querem impor aqui no Brasil. Isto não existe aqui." Ora, negar a violência é uma maneira ardilosa de fazer com que tudo termine em pizza, ou seja, a intolerância racista não existe. E como ela não existe, não há o que se punir. O segundo aspecto que circunda a intolerância é que, atualmente, as pessoas parecem nutrir orgulho de ser intolerantes. Por exemplo, vejam essa fala:
Lugar de transexual é no cemitério. Fala aberta, sem censura, em um Brasil que ocupa o primeiro lugar no ranking de assassinato de pessoas transexuais no mundo. Intolerância é um assunto difícil, sim, minha gente, mas é importante de ser pensado e debatido. Um beijo a todos. E aí, curtiu? Aquele esquema que você já sabe, mas hoje, para encerrar aqui o vídeo, faz tempo que ele não participa, então o Dan, dá um oi aí, Dan. Aê! Trazer aqui, ó, o Nuno. Ai, Nuno! Gracinha, faz tempo que você não aparece aqui no Cada Caso um Caos, né? Lembra? Ele era pequenininho. Tá? Primeiro que você estava na minha barriga. E aí depois quando você era bem pequenininho. Agora tá aqui, ó. E aí, Nuninho, vamos dar um recadinho final? Lava as mãos. Isso aí, cara.